Fala pessoal, tá começando mais um Pod Crente e antes de tudo, solta a vinheta! É isso aí, hoje a gente tá aqui com ele, que é historiador, é seminarista, é jogador, é professor e também é namorador. Só um pouquinho. Uma só. Eu não falei quantas, eu falei que ele namora. Uma Você que só. tá se entregando aí. Uma só, é você, Isabela. Começou se entregando já. E aí, Luiz, tudo bem? Tudo bem, mano? Como é que tá? Bom demais, graças a Deus. Agora na pandemia eu não sei se cumprimenta assim, se cumprimenta assim, se Ou cumprimenta assim. Cada hora eu vou de um jeito, a pessoa vem com soquinho, ou eu vou com soquinho, a pessoa cumprimenta assim. Mas enfim, hoje é 31 de outubro, dia Do quê? das Reforma Protestante. É isso aí. Então é isso, ó, você que é cristão, não existe Dia das Bruxas. Dia das Bruxas, pra quem comemora, quem celebra, quem brinca com isso, tá brincando nada mais, nada menos do que o dia do diabo. Bruxas são mulheres e até homens, tem homens também, que fazem ali seitas, que fazem sacrifícios, que oferecem trabalhos a Satanás. Halloween nada mais é, e cara, um dia a gente podia até trazer aqui um estudo sobre o quão profundo, onde começa a história do Halloween e como isso entra na cultura norte-americana e tem entrado também no Brasil. A gente precisa romper com isso, né, Luiz? Exatamente. Você sabe alguma coisa do Halloween aí? Eu já tentei pesquisar, mas é uma coisa um pouco complexa. Eu não sei exatamente como que começa, se tem alguma coisa a ver com algum ritual pagão que foi da Europa para os Estados Unidos, alguma coisa assim. Mas aqui no Brasil a gente também tem dia 31, que eu acho que é o dia do folclore brasileiro, do Saci. Olha, interessante. Mas hoje é o dia da reforma, galera. Não Saci dia- também conhecido como Michael Jackson brasileiro, né? Que ele anda pra trás. Não, isso era o Curupira. Ah, não, Saci é uma perna só. É. Falhou. Mas tem outra coisa hoje também, dia 31. O que é? Não sei. O que a gente vai falar hoje? Ah, tá, é o dia da reforma protestante. A Reforma Protestante. Sobre o Halloween, ele começa com trabalhos de pactos, entregas, sacrifícios em rituais satânicos, e depois ele vem como uma festa e tem entrado na nossa cultura. Mas você que é cristão, no dia 31 tem algo muito mais importante para você comemorar, que, se não me engano, aconteceu no século XVI, Sim. por Martinho Lutero. E conta um pouco pra gente, Luiz, você que estudou história, o quanto essa decisão de Lutero impactou na história do mundo. Impactou muito forte, muito profundamente. Lutero, em 1517, ele pregou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses dele contra alguns abusos que ele estava considerando da Igreja Católica no momento. E essas 95 teses E vão é importante a gente frisar que até então não existia a igreja evangélica, Não. a igreja adventista, presbiteriana, era a Não. igreja católica. tudo Igreja Católica. As igrejas diferentes que tinham eram em outros lugares, por exemplo, Grécia, indo para, por exemplo, o Egito, algumas partes do Egito, Etiópia, mas na Europa era só a Igreja Católica. E um desses abusos aí que você comentou é que a igreja católica tinha pra si o domínio da Bíblia, né? Sim, A Bíblia só no latim, então eles traduziam e falavam aquilo que queria. Mas era, pode continuar. era uma tradução da Bíblia para o latim que chamava Vulgata, e a missa era toda feita em latim. As pessoas não tinham acesso à palavra, não podiam ler. Quem lia a palavra era só os sacerdotes lá na missa. Aí Não tinha existia. essa questão de não ter a Bíblia, assim, de livre acesso para as pessoas, né? E só os sacerdotes que podiam ler, que tinham acesso à Bíblia, os monges nos monastérios, quando eles traduziam alguma coisa, fazer algum trabalho teológico, entendeu? Mas a população em geral não tinha acesso à Bíblia. Outra coisa que incomodava muito Lutero também é que o clero, eles tinham as indulgências, né? Sim. Então eles o tempo todo ficavam negociando com o povo a fé. Então, para você ir para o céu, você tinha que comprar alguns artigos. Parece até algumas igrejas de hoje em dia, que não vou citar aí a denominação, mas tudo isso incomodava muito Lutero, e Lutero, ele era da igreja católica, né? Sim. Por isso é tão grave a acusação dele, que é contra a própria igreja, Uhum. e ele faz essas
95 teses que depois vão se resumir em 5, né? As 5 são os lemas que guiaram a reforma. São os temas principais que guiaram a reforma. Tinha as 95 teses que ele estava sendo contrário a algumas ações da Igreja Católica e que as 5 solas, elas resumem como um todo o pensamento que norteou a reforma protestante. É interessante a gente falar que Lutero ele não estava querendo criar uma outra igreja. Ele estava querendo continuar sendo católico, por exemplo. Nem acabar com a Igreja Não, Católica, só né? queria reformar. É igual quando alguma coisa está estragada, o carro está estragado, você não quer, por exemplo, jogar o carro todo fora. Você só quer ir lá e consertar o que está estragado. Lutero queria isso, mas a Igreja Católica bateu o pé e falou que não. Aí que ele começa, tem esse processo todo da reforma protestante que foi se alastrando por toda a Europa a partir dele. E aí, estava aquela hora comentando, eu te cortei, do impacto disso na história. Sim, impactou bastante a história, porque a Igreja Católica tinha domínio sobre a educação também, em muitos momentos, e a forma que essa educação era ministrada. Lutero era um grande defensor da educação, de uma educação mais abrangente para as pessoas mais simples também, para nortear a vida das pessoas, o comércio, o trabalho das pessoas, uma educação parecida com o que a gente tem hoje. É Lutero que defendia. Por quê? Porque quando você está educado, quando você é educado, quando você aprende a ler, você pode fazer o quê? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia na sua língua. Então Lutero defendia isso, entendeu? Porque era importante as pessoas lerem a Bíblia para ter acesso à palavra de salvação de Cristo. Bacana, cara, bacana. E por que foi necessário, então, Lutero fazer tudo isso que ele fez? De ir lá na porta... Gente, imagina a cena, Lutero vai... já foi no interiorzinho, que tem a igreja ali no centro da cidade, na praça. Lutero vai numa igreja assim e vai lá e prega na porta as suas teses. Sim. Por que foi necessário que Lutero fizesse isso para você? Porque a palavra estava se perdendo. A palavra estava se perdendo. No catolicismo medieval, a palavra, ela era, igual a gente falou aqui, ela era muito só para algumas pessoas, alguns indivíduos que ficavam reclusos em alguns monastérios, ou os sacerdotes que estavam ali à frente de uma missa, e que eles falavam em latim, eles entendiam, mas a população não entendia. E grande parte da população também era analfabeta. E a população não tinha um norte, uma coisa real, explicando para elas o que era o caminho de Deus. E Lutero, ele vai então ficar indignado com as coisas que estavam acontecendo, com essa questão que você falou das indulgências, que a Igreja Católica cobrava certo valor para tirar pessoas, por exemplo, do purgatório. As pessoas pobres iam lá, depositavam uma determinada oferta e falava-se que essas pessoas, que os parentes deles iriam ser salvos do purgatório. E na Bíblia não tem nada que fala isso. Nada. Foi daí que Lutero, então, indignado com essas coisas, ele já era um teólogo, Ele vai e redige essas 95 teses dele e chega na catedral lá de Wittenberg e prega na porta da catedral essas 95 teses. Aí entra uma coisa interessante, que na época que Lutero fez isso, houve uma invenção muito importante para a história da humanidade, que foi a invenção da prensa, com Gutenberg, que imprimia-se, vamos supor assim, imprimia-se papéis, por exemplo, com qualquer coisa escrita, de uma velocidade muito maior do que era antes. Porque antes tinham os monges, eles copiavam e escreviam tudo. Mas com a prensa de Gutenberg, o papel era prensado e saía aquele monte de reproduções rapidamente. Uau. Então, aquelas 95 teses de Lutero meio que incendiaram aquela região. Porque tinha o material, eles pegavam ficavam imprimindo, reproduzindo diversas cópias disso e foi se espalhando aquelas 95 teses que Lutero escreveu. Por isso que a reforma foi movida por essa invenção da prensa, mas claro, o Espírito Santo usando tudo isso, o Espírito Santo arquitetando tudo isso e guiando todo esse movimento. E usou essa invenção do Gutenberg, da prensa, para espalhar essas 95 teses, para libertar a palavra de Deus, vamos dizer assim, dessas amarras, desses erros que homens estavam colocando sobre o caminho de Deus. Interessante que hoje a gente tem acesso à Bíblia, mas na época não tinha. Então, ou seja, tudo que as pessoas ouviam sobre Deus era em latim. Então imagina o pouco acesso que eles tinham. E aí Lutero, então, agora sendo um teólogo estudado, entendendo de latim, fala assim, cara, não dá mais para viver assim. E o que Lutero, Luiz, ele estava colocando em jogo, indo contra a Igreja Católica? Indo contra, eu falo porque ele estava se impondo, falando assim, tá errado, vamos mudar. O que ele estava colocando em jogo? A própria vida dele. Uau. Ele não estava
vamos supor, ele não estava nem aí porque estava indo acontecer com ele. Ele não se importava. A Igreja Católica convocou ele diversas vezes para estar se retratando e deixando de lado aquilo que ele falou, mas ele não se retratou. Se eu não me engano, na dieta de Worms, que ele estava para ser, não sei se excomungado ou sofrer alguma pena, sabe? Ele foi e não negou o que ele falou. E deixou acontecer mesmo. E a Europa virou um barril de pólvora com essa questão da reforma avançando e Lutero não regredindo. Ele não tinha medo de perder a própria vida por amor à verdade, de pregar a palavra de Deus. Cara, olha que interessante. E hoje a gente está uns 500 anos depois de tudo isso. 504. E tudo graças a um homem que não se deixou levar, se impôs, fez a diferença e fez um marco. Talvez você na sua vida tenha visto coisas erradas, tenha achado que vai ser complicado você ir contra, você se impor, mas o que faz a diferença, né, Luiz? Eu acho que é os momentos onde tudo diz que não e a gente escolhe ser íntegro. Sim. Por mais que todo mundo julgue, por mais que todo mundo esteja fazendo, mas eu não faço, eu não me corrompo. E é desses momentos que Deus nos usa para fazer a diferença. Lutero, como o Luiz falou, não se importou em perder a vida. Ele simplesmente fez. E por mais pra frente pode ter sofrido penalidades, né, consequências, mas o nome dele tem sido lembrado para sempre, né, Luiz? Sim. Isso é interessante que você estava falando, porque antes de Lutero já haviam pessoas que estavam tentando fazer alguma diferença. Estavam percebendo aquilo ali e estavam se posicionando contrários às coisas que os seres humanos estavam colocando sobre o caminho de Deus. Um deles é um cara chamado João Hus. Ele era da Europa também, se eu não me engano, da região da República Tcheca, que se chama Boêmia. Um negócio assim. Que ele foi capturado pela Igreja Católica e ele não quis se retratar também. Isso bem antes de Lutero, cerca de uns 100 anos antes de Lutero. E no momento que ele estava indo ser morto, queimado, ele falou que a Igreja Católica, aquelas pessoas no contexto dele, poderiam estar queimando um ganso ali. Mas dali 100 anos, um cisne estaria nascendo. Uau. E Lutero vem cerca de 102 anos, 100 e poucos anos depois da morte de João Hus. Porque a gente vê que, ao longo da história, as pessoas que estavam sendo usadas por Deus não se calaram à frente dessas questões de ver a palavra de Deus sendo deturpada, ver os caminhos de Deus sofrendo, ver as pessoas sendo enganadas, e elas não se portaram como aquelas que são levadas pela maré. Elas se posicionaram contrárias, nadaram contra a corrente. Interessante você falar isso de não se calar, porque a gente tem vivido num mundo muito polarizado e cheio de ideologias e a gente precisa se posicionar como cristão. Firma o pé, pisa e fala assim, aqui é a minha base, né? Por exemplo, Lutero trouxe pra gente as 5 solas e ele firmou isso. Então firma ali o seu pé e fala assim, cara, eu não vou para nenhum tipo de ideologia, não vou levantar a bandeira, eu tenho que viver Cristo. E pra gente encerrar, Luiz, quais são as 5 solas que concluem tudo isso aí? Sim. É importante a gente pensar nas 5 solas, porque, igual eu falei, elas são os lemas que guiaram a reforma. E o que seria a reforma? É essa questão do ser humano, a relação do ser humano com Deus. Como que se dá a salvação, como que o Deus alcança os seres humanos. E as 5 solas são só a graça, somente a graça. O que seria somente a graça? É importante a gente pensar primeiro o que seria a graça. A graça é favor imerecido. A gente recebeu uma coisa gratuitamente vinda de Deus que nós não merecemos. Que se renova a cada manhã. A cada manhã. Por mais que nós sejamos pecadores, nós erremos contra Deus, Ele ainda escolhe ser misericordioso e derramar o favor imerecido dele sobre nós. E aí entra 2 pontos, né? Primeiro que Lutero está escrevendo no Sola Gratia, justamente porque a Igreja Católica vem de indulgências em favor da salvação. Sim. Então ele está trazendo que só a graça salva. Outra questão não é porque essa graça se renova todos os dias que eu vou pecar e ter a certeza que Deus vai me perdoar. Não, isso vai fazer da graça uma graça barata. Sim, exatamente. Eu tenho que valorizar essa graça e lutar contra o pecado. Sim, porque até para a gente receber essa graça, Deus deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. E aí entra outro sola, que é o solus Christus, somente Cristo, que é só a partir da obra de Cristo que nós temos a salvação. Cristo é o único mediador entre o ser humano e Deus. É a única ponte, né? A única ponte. Não existe santo, não existe sacerdote, não existe nada entre o ser humano e Deus além de Cristo. Só Cristo pode nos salvar. E essa salvação ela chega até nós através do quê? Da fé, que é outro sola. Sim. Sola fide. Essa fé, que é um presente de Deus dado a nós,
ela não é só aquele acreditar, mas é a certeza das coisas que nós não vemos. É a questão de Deus estar dando para nós esse dom de que nós somos filhos dele, nós cremos e nós somos feitos filhos dele. A fé, ela nos gera como filho de Deus. E essa fé vem através de Cristo. E ela vem através do favor imerecido de Deus sobre nós pecadores. Outro sola seria o sola escritura. Somente a escritura. Somente a escritura é a única regra de fé e prática que nós cristãos temos. Somente as escrituras, elas vão basear e vão nos guiar no caminho de Deus. Somente as escrituras. Porque o que estava acontecendo na época de Lutero? Aquilo que você falou sobre, por exemplo, as indulgências. Isso não é uma coisa que a gente vê na Bíblia. De onde que estava tirando isso? Na Igreja Católica tem uma questão sobre a tradição ser algo importante também. E norteador da vida da igreja. Não só a palavra, mas também a tradição. Então a tradição também influencia nas decisões da igreja. Mas na reforma, para os reformadores e para nós, somente as escrituras guiam a gente para o caminho de Deus. Interessante que o Lutero ele não só traz a importância de sua escritura, como ele também torna ela disponível. Está dizendo assim, ó, vocês podem ler. Por isso, desfrute da Bíblia que você tem em casa, porque Lutero teve que traduzir do latim pro alemão, para depois vir pro inglês, para depois vir para as outras línguas. Então valorize. Sim, exatamente. E entra nessa questão da só escritura. E por que ele queria que as pessoas soubessem ler? Para poder ler a palavra, para poder se libertarem dessas questões. Por isso ele era um defensor da educação. Por isso que ele queria que as pessoas aprendessem a ler, para ler a palavra e ler a palavra no latim. Não, ler a palavra na própria língua. Daí que os reformadores foram batalhando em cima dessas questões para que as pessoas tivessem acesso a Deus, sem essas barreiras. Tanto que, por exemplo, a nossa Bíblia, em português, ela tem lá um nome escrito, e muitas delas, João Ferreira de Almeida, que foi o tradutor. Ele era um padre católico que foi convertido ao protestantismo, ele se tornou um cristão e traduziu a Bíblia do latim, ou das línguas originais, para o nosso português. Claro, que é o português antigo. Se a gente pegar, por exemplo, tem uma tradução que fala... aquela tradução Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Revista e Atualizada, elas têm esse português mais antigo, que isso vai lá atrás, quando João Ferreira de Almeida quis traduzir a Bíblia para o nosso português, para o português. E tem o último sola, seria o sola dei glória. O que seria isso? Glória somente a Deus. Que, por exemplo, muitas pessoas no contexto de Lutero recebiam glórias por méritos que alcançavam algum sacerdote, ou papa, ou bispo. E para os reformadores, isso não deveria acontecer. Deus usa as pessoas. A glória é somente de Deus. Deus está guiando todo o processo de salvação do ser humano. A partir do quê? A partir da graça que Ele derrama sobre nós, da fé que Ele põe no nosso coração, em quem? No Filho dele que morreu em nosso lugar para nos libertar do pecado. Para nos justificar e nos tornar puros, filhos de Deus para adoção. Tudo isso que Lutero fez e tudo isso que ele pregou, essas teses, foi para que hoje tivéssemos livre acesso à Escritura e também a Deus. Então desfrute disso, aproveite, não celebre o Halloween, celebre a Reforma Protestante, que nos traz esse livre acesso a termos um relacionamento vivo e constante com Deus. Luiz, obrigado, viu, mano? Deus te abençoe sempre. Amém. Até a próxima, tchau. Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Prega Lutero. Prega você, solta a vinheta! É isso aí, gente. Hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 31 de outubro. Sabe o que comemora hoje? Halloween. Que Halloween? O que, ô descrente? Vai ler a Bíblia. Hoje comemora o dia da Reforma Protestante. Mas durante muito tempo, muitos cristãos têm comemorado o Halloween e há algo muito errado nisso. O Halloween começa com trabalhos satânicos, com trabalho de bruxas e bruxos, adorando a Satanás. E isso entra para a cultura norte-americana e tem chegado ao Brasil, mas nós precisamos nos posicionar. O Halloween não é algo que o cristão deve comemorar, porque é um culto aos deuses, é um culto a Satanás, é um culto a bruxas e bruxos. Mas o cristão tem um motivo muito mais especial para comemorar, que é o dia da Reforma Protestante. Sabe o que é isso? Já vou explicar, mas antes vamos orar?
Deus, fala com a gente, Paizinho. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado por quem o Senhor é em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não deixa faltar nada pra gente, Pai. O teu Espírito Santo fala com a gente agora, Pai. É no nome de Jesus que a gente ora. Amém. Em torno de 1500, no século XVI, Lutero, vendo muitas coisas das quais ele não concordava na Igreja Católica, a igreja da qual ele era membro, depois de ter estudado teologia, ele decide, certa manhã, acordar, escrever suas 95 teses, ir lá e pregar na porta de uma igreja. Lutero, fazendo isso, ele não estava dizendo, derrubem a Igreja Católica, não frequentem mais, mas o que ele queria dizer era, não dá mais para a gente ter apenas um clero que tem acesso a Deus. A gente precisa liberar o acesso para que todos tenham acesso à Bíblia, para que todos tenham acesso a falar com Deus. Por isso que Lutero cria suas 95 teses. Então, graças a Lutero, a gente tem hoje o que nós chamamos de 5 solas, que é só pela graça de Deus que nós somos salvos. A graça que se renova todas as manhãs, e não é como a Igreja Católica pregava e vendia indulgências para que as pessoas fossem salvas, mas é pela graça de Deus, é pela fé em Jesus Cristo. É só a Deus que devemos dar glória, e não a pessoas, não a padres, não a pastores, somente a Deus devemos dar glórias. É só pelo que a Escritura diz sobre Deus, e não porque outras pessoas inventam. E também somente a Cristo, que é o nosso intermédio, que é o nosso acesso infinito. Não é por mais nada além disso que nós devemos viver a nossa vida cristã. Viva a sua vida baseado na palavra de Deus, no acesso que nós temos a Ele através de Cristo. E desfrute das escrituras que você tem hoje, porque um dia isso custou um alto preço. Lutero, ao fazer isso, ele estava quase que se condenando à morte. Ele foi íntegro, ele foi correto, e Deus usou ele de tal forma que até hoje a gente lembra do nome dele. Muitas vezes na sua escola, na sua casa, você vai sentir vontade de fazer tudo que os outros estão fazendo, ou até de pecar porque todos estão pecando, mas seja irredutível, seja íntegro, se posicione, tome partido da graça de Deus e fale do amor dele, porque por mais que pareça uma pequena gota diante do oceano, Deus vai usar essa gota para fazer a diferença através da sua vida. Viva isso. Celebre a reforma protestante e desfrute do livre acesso que você tem à Escritura e a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor usou Lutero e que hoje o Senhor possa usar a nossa vida também, Pai. Fala com a gente cada dia mais, em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Se você quer conhecer a gente, manda uma mensagem pro WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Você pode falar que quer falar com o Renan também. Aqui está o meu Instagram também. É só você entrar em contato, vai ser um prazer ter você com a gente. Temos céu toda terça-feira online. Temos também culto presencial domingo às 10 horas da manhã. Vai ser uma honra ter você aqui com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau!